Oi, gurias. Oi, Oi, boa Tudo noite. bem? Boa noite. tudo bem? Veio o sol, daí tem que tá bom, né? Ai, graças a Deus, né? Mas eu fiquei sabendo, até eu vou dar uma confirmada agora aqui, na previsão do tempo, que amanhã é para voltar a chover? Será? Eu tinha ouvido que a da domingo era pra ficar tempo bom. Ah, não, mas tá dizendo aqui que não, que amanhã é para ser 25 graus e sol, com nuvens, mas sol. No sábado tá marcando chuva. Que coisa. Ai, tá na hora. Aí depois não chove mais. Aleluia. Eu disse, só falta cair neve agora. Aí a gente estava bem completo com essa loucura do tempo. Vem cá, vem cá. Dá um oi lá para as meninas. Diz oi. Diz oi. Coisa mais bonitinha. Oh. Dá oi. Diz oi. Você é Oi? do meu filho, é um filhote ainda. Oh, Eu tenho 60 tão dias, bonitinho. né? Dá Coisa oi mais lá. Olha as meninas lá. Dá oi para elas. Diz seu nome. Ai, É que amor! Uhum, ele é um amor, ó, bem pequenininho. Ele é mini ou ele tão cresce fofinho. um pouquinho? Não, ele cresce um pouquinho, ele é um shih tzu, assim, acho que ele fica, sei lá, Eu assim, queria pô. ter o mini, mas é porque eles ficam bem pequenininho, né? Ah, mas ele é tão bonitinho se ficasse pequenininho assim, né? Aham. O meu filho ganhou, mas tá uma luta aqui, se alguém souber como é que uma técnica aí que me ajude a fazer ele fazer pipi no lugar certo, né? Vai brincar agora, vai. Vai lá brincar. Agora é só esperar, vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar.
Bem, vamos começar então a nossa aula de hoje. Na medida que o pessoal vai entrando, aí eu vou adicionando permitindo as entradas, porque eu preciso fazer isso quando apito. Gente, assim, ó, hoje é a última aula, né? Só lembrando dos nossos compromissos, né? Antes da avaliação, que é na semana que vem, tá bom? A avaliação vai ser nos mesmos moldes da última avaliação que nós fizemos, tá? Serão 10 questões. Essas 10 questões serão objetivas, somente de marcar, tá? Não haverão questões que vocês precisam dissertar. Quais são os temas, né, a matéria da prova? O que vocês precisam estudar? As áreas funcionais, tá, que a gente teve pós-prova, após a primeira prova, a gente falou sobre as áreas funcionais, sobre as funções administrativas, e eu vou pedir um cuidado para vocês, tá? Sobre áreas funcionais e funções administrativas, tá? O que é um e o que é o outro, tá? Porque eu já percebi que tem alguns alunos que ficaram talvez com dúvida e estejam confundindo isso, tá bom? As áreas funcionais, tá? São as áreas da empresa, aquelas áreas de marketing, RH, operações, né, que eu falei, que eu dividi para vocês, que tem lá no nosso material. Isso são as áreas funcionais. Aqui é o cérebro, o coração da empresa, que faz a empresa realmente caminhar, estar no mercado, ter uma direção, certo? E as funções administrativas, ó, tem um bebê no colo ali. Oi, bebê, ai, que amor! Oi! Oi, coisa fofa! Ai, que linda! Amada! Depois a tia vai te mostrar uma coisa bem legal, tá? Depois eu vou te mostrar, tá bom? Então, agora escuta com a mamãe aí para aprender um pouquinho, tá? E as funções administrativas são as ferramentas que nós utilizamos para gerir a organização, tá? Que são planejamento, ferramentas como planejamento, que é extremamente importante, PDCA, certo? A direção, controle, o que nós tivemos na aula passada, tá? E isso são as funções administrativas, que a gente vai falar mais um pouquinho hoje, tá? Mais um pouco hoje. Então, nós precisamos deixar isso bem claro para não confundir no dia da prova. Eu não farei nenhuma questão que vá confundir vocês, mas eu vou perguntar sobre as duas coisas. Então, vocês estudem para que vocês não confundam áreas funcionais com funções administrativas, tá? As funções são as ferramentas, aquelas tarefas, e as áreas é aonde eu estou trabalhando, em qual área eu estou inserido. Eu faço parte do RH, eu faço parte do financeiro, eu faço parte da... Tem mais um bebê ali com a Simone. Oh, querido. Oi, bebê. Oi. Hoje é o dia dos bebês, gente. Que amor. Oi, bebê. Oh. Então, vocês prestem atenção nisso, tá? E também, basicamente, serão esses dois assuntos, tá? Que serão tema de prova. Porque quando eu coloquei ali manuais, gestão de dados e documentos, é o nosso trabalho 1, que a gente falou sobre LGPD, que alguns de vocês falaram sobre LGPD, sobre esses cuidados, e eu deixei um artigo lá dentro do AVA, tá? Para vocês lerem, tá? Mas talvez caia alguma questão, tá? A respeito disso, mas nada que vocês tenham que se preocupar e aprofundar o assunto, certo? Só um pouquinho, tem mais alguém entrando. E os manuais, eu venho falando ao longo da disciplina. O que são os manuais, tá? Quando a gente fala em manuais dentro de teoria geral das organizações ou qualquer outra teoria que estude administração.
toda a tarefa que eu faço dentro da organização, ela precisa ser padronizada, lembra que eu falei na semana passada? Ela precisa ser padronizada, depois de ser padronizada, ela precisa ser documentada, né? Por isso que tem muita empresa que busca as certificações, como o ISO, né, que eu falei da 9001, da ISO 2023. Isso é só para conhecimento, não vai ser questão de prova, tá, gente? Então, assim, ó, a empresa que possui as suas tarefas documentadas e padronizadas em manuais de instrução ou instruções de trabalho, depende de como cada organização vai chamar isso. Eu trabalhei em uma organização que buscou a certificação da ISO e nós chamávamos de instrução de trabalho, certo? O que é instrução de trabalho? A instrução de trabalho é aquilo que é aonde eu descrevo toda a minha tarefa, tudo que eu faço, desde a hora que eu chego dentro da organização. Tá? Eu sou a primeira a chegar na organização e eu chego lá, eu abro a porta, eu tiro o cadeado, eu acendo a luz, ou eu ligo alguma chave geral, ou eu ligo o CPD da empresa para os computadores rodarem, ou o que eu faço? Então, eu vou lá e descrevo. Por quê? Se amanhã eu não for trabalhar, alguém que vai no meu lugar fazer essa tarefa sabe o que tem que fazer. E às vezes é alguma coisa tão pequenininha e tão importante que é necessário, né, descrever. Ao chegar, acender a luz na plataforma 2, né? Ligar o interruptor vermelho da caixa de luz número 3, sei lá, independente do que a gente faça, a gente precisa criar essa instrução de trabalho. Toda organização que busca certificação de qualidade da ISO, de padrões das suas tarefas, ela precisa documentar tudo que é feito, tudo. Até muito simples, pode ser simples e muitas vezes para a gente pode ser até, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui é tão pequeno, é tão ridículo, é tão simples, que eu não vou descrever. E é necessário fazer descrever essas particularidades, certo? Então, a empresa vai lá, cria suas tarefas, ela cria suas ITs de trabalho, e essas ITs vão para dentro de um manual, que vai ser a cartilha da organização. Cada setor, tá? Cada área funcional vai ter o seu manual. O seu manual com as suas ITs e o seu manual técnico. O que é o manual técnico? É aquilo aonde eu coloco funciona mais ou menos como um organograma, onde eu coloco o que cada um faz dentro da área, tá? O que cada pessoa faz. A Graziela é analista, a Claudete ela é analista, ela é coordenadora. O Tiago, ele é o supervisor. Eu escrevo lá dentro. O que a Graziela, como analista, faz? Ela faz atendimento direto ao cliente. A Claudete, como coordenadora, ela faz atendimento com fornecedores. E eu coloco nesse manual de instrução. Então, a gente vai ter as tarefas dentro das instruções de trabalho e dentro desse manual a gente vai colocar, sintetizar o que cada um faz. Então, isso é padronização. E muitas empresas ainda buscam essa padronização. A padronização é burocrática? Ela é bastante burocrática. É necessário essa burocracia? Muito. Para quem procura padronização, é muito necessário, tá? As auditorias são feitas com frequência? Sim. A empresa que busca padronização de tarefas de trabalho, ela tem que criar dentro da sua organização uma equipe de auditores internos que vai fazer auditorias periódicas em setores pré-determinados para ver se os setores estão alinhados com as tarefas que precisam ser feitas e descritas. Por que isso? Por que precisa dessa auditoria interna? Porque se alguma tarefa fica
de fora dessa padronização da instrução de trabalho, quando vem a tarefa, quando vem a auditoria externa, que é aquela que a ISO determina, que venham auditores externos de outros lugares para fazer para fazer a auditoria nos padrões da organização, para que eles não peguem detalhes pormenores, porque muitas vezes, tá, a empresa não ganha certificação por detalhes muito pequenos, porque esqueceu de colocar uma tarefa dentro da sua instrução de trabalho que é muito importante para o setor seguinte, ou que é muito importante para o funcionamento do setor onde eu estou inserido. Então, por isso que existe essa necessidade de auditorias constante dentro da organização, certo? E estes são os manuais de trabalho, tá? Manuais, padronizações, tudo que gira em torno de certificados, quando a organização busca certificados. É importante? É importante para as empresas que estão dentro do mercado hoje e buscando um pouco mais de participação, né, de market share dentro desse mercado, a padronização se torna muito importante mesmo, tá? Porque fornecedores acabam querendo participar mais dessa organização por ela ter uma certificação. Muitos clientes levam muito em consideração quando a empresa tem um determinado certificado, principalmente se esse certificado ele vai de acordo com a filosofia e a missão das empresas, tá? Ah, eu sou da área da saúde, o meu fornecedor tem uma ISO de responsabilidade social, ou tem uma ISO de responsabilidade ambiental, então eu acabo priorizando a compra desse fornecedor. É assim que funciona nesse mundo da padronização, no mundo do negócio da padronização. Aquele que tem um certificado acaba sendo mais priorizado. Então, por isso que é importante a gente, enquanto funcionários de empresas, documentar as nossas tarefas, independente se a gente vai ficar nessa empresa 1 mês, 1 ano, 10 anos, ou 30, ou vamos nos aposentar nela. Por quê? Porque quando eu precisar tirar férias, ninguém vai me ligar, porque aquela pessoa que ficou no lugar vai saber fazer todo o meu trabalho, porque eu descrevi o meu trabalho lá. Eu fiquei doente, né? Estou gripado, estou resolvendo um problema pessoal e daqui a pouco o colega de trabalho está ligando e perguntando: Graziela, olha só, sabe me dizer, hoje eu estava precisando encaminhar aqui, fazer uma remessa para o banco e eu não sei qual é o caminho. Agora, se eu padronizei isso dentro de uma instrução de trabalho, eu facilito para o meu colega. E por que não, né? A gente facilitar o trabalho para o colega da gente? Por que não a gente facilitar as tarefas, né? Para que a empresa que a gente trabalha, da onde a gente tira o nosso sustento, ela prosperar, né? De certa forma. Por quê? Porque eu estou contribuindo também para o crescimento dela, certo? Então, os manuais de trabalho e as instruções servem para isso, certo? Então, eu particularmente gosto muito disso, eu sou auditora ISO. Então, eu sou bem meio cri-cri para essas coisas, eu gosto muito de padronizar, de deixar... Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa pequena há pouco tempo atrás, ali até a pandemia, e eu cheguei lá e não tinha nada documentado. Então, tudo eu tive que aprender e fui aprendendo, assim. E na medida que eu ia aprendendo, eu ia anotando tudo que eu fazia, né? Ah, para fazer tal coisa, entra ali. Para fazer não sei o quê, entra lá. E assim eu fui indo. E eu fui criando as instruções de trabalho e criei uma pasta e deixei lá com todas as tarefas que eu fazia, incluindo as tarefas que os externos que eu coordenava faziam e as tarefas que a minha chefe, que era dona da empresa, fazia também. Aí, quando veio a pandemia e eu tive que me afastar da empresa, daí eu pedi para sair, por causa da escola, enfim, do meu filho e coisa e tal, ele estava em casa. A pessoa que entrou no meu lugar, eu fiquei com ela 30 dias. Eu fiquei com ela sentada, explicando tudo que eu fazia e deixei os manuais lá.
E no 10º dia, ela disse assim para mim, Grazi, eu seguindo esse passo a passo que tu me deixou aqui, tá ótimo, ela falou. Aí daí na época eu ainda disse, não, eu vou cumprir os 30 dias, vou ficar aqui junto contigo. E ela se virou tranquilamente e eu fiquei muito contente com isso. Porque não precisou de ninguém estar do lado para que ensinasse a fazer uma tarefa, porque ela já estava toda documentada no manual de instrução. Isso é importante. Importante quando a gente quer ficar tranquilo também, quando a gente precisa sair. Então, as empresas que buscam o certificado, elas precisam pensar muito nisso, tá? Qualquer tipo de certificado vai precisar documentar. Gestão de dados, nós falamos no início da nossa disciplina, alguns de vocês escreveram sobre LGPD, que é muito importante, que é esta lei, né, de proteção de dados, e a gente sabe que a lei existe, né, que é importante que todos sigam, mas nós sabemos que é complicado, muito. Quantos de vocês recebem ligações indevidas por dia, né, de empresas ou que vocês nunca compraram, que vocês nem sabem da existência, que pede pelo seu nome, que quer conversar com você? É porque o seu dado, de certa forma, vazou em algum lugar. Agora, assim, ó, a Simone tem uma conta na Caixa Econômica Federal, né? Ok, todos os parceiros da Caixa Econômica Federal, em algum momento vai ligar para ela para oferecer algum serviço. É que a Caixa está lá com os dados da Simone. Então, se eu vendo seguros na Caixa, vou ligar para a Simone e vou ofertar seguro. Se eu vendo sei lá, uma aplicação, um tipo de aplicação dentro da Caixa, vou entrar com ela e vou ofertar. Se eu vendo cartão de crédito, vou ligar para a Simone e vou ofertar. Por quê? Porque eu trabalho para a Caixa e tenho acesso aos dados dela, certo? Agora, a Simone só tem conta na Caixa, mas daqui a pouco ela está recebendo ligações do banco, sei lá, do Nubank. E aí ela pensa, como que eles têm o meu dado? De alguma, o meu CPF, o meu nome completo, o meu telefone, porque de alguma forma a gente sabe que isso vaza, que essas informações vazam. E enquanto for informações só, CPF, telefone, né, desde que não seja usado e a gente consiga, se acontece alguma coisa, a gente consiga reverter, tudo bem. Agora imagina uma empresa ter todos os dados vazados, todos. Eu devo no Nubank e eu fiz uma renegociação com eles. E daqui a pouco tem empresas me ligando para dizer, você tem uma dívida lá, o que você acha de nós podemos renegociar, ou nós podemos fazer isso, ou eu sou um escritório de advogados e quero entrar na justiça junto contigo para a gente fazer revisão de juros, enfim. Por quê? Porque teve dados vazados, realmente. E acontece muito, e com muitas empresas acontece isso. Inclusive, um exemplo que em 2021, eu acho que foi 2021, lá mais perto do final de 2021, aconteceu com as lojas Renner. Eu não sei se vocês, né, na época ficaram sabendo, mas as lojas Renner teve todos os seus dados invadidos e foram vendidos para outras empresas. Então, todos os dados de clientes das lojas Renner foram vendidos para outras empresas. Significa que outras empresas têm se eu sou consumidora da Renner, e eu sou, significa que outras empresas lá fora têm todos os meus dados. Desde a movimentação que eu fiz da primeira compra, tem mais um ali, mais um. Oi, tem mais um. Tudo bem? Veio assistir a aula, o segundo tempo da aula? É, querido. Então tá bom. E todas as empresas, a Renner teve todos os dados vazados. E o que aconteceu? Uma dor de cabeça enorme para as lojas Renner. Por quê? Porque, na verdade, esses dados foram sequestrados.
uma empresa sequestrou os dados dos clientes da Renner e estava cobrando um resgate por esses dados. Se a Renner não pagasse tantos milhões, eles iriam divulgar esses dados. E quando joga, gente, vocês não sei se vocês vão lembrar de um filme, eu não lembro o nome, tá? Tinha um filme que era um padre que falava sobre a fofoca, né? Ele dizia assim, a fofoca é uma coisa tão interessante que ele ia rasgando um pedaço de papel, né? E aí, quando rasgou, ele joga aquele papel e diz assim, a fofoca é isso, depois que você joga, você não consegue mais juntar os pedaços. Então, os dados dos clientes das lojas Renner ia acontecer isso. Depois que eles jogassem dentro da rede, não ia mais conseguir buscar. E aí a Renner teve que fazer um acordo para pagar esses hackers, né, que sequestraram todos os dados dos clientes e ela ter de volta o programa. E ela contratou uma empresa, se eu não me engano, uma empresa americana que fizesse todo o rastreamento desses dados, desde onde eles foram até onde eles vieram, né? E criaram, daí na verdade eles acabaram criando um sistema de proteção para que não acontecesse mais esse tipo de invasão, tá? Só que o que aconteceu com a Renner, tá? Muitos clientes, e eu sou uma delas, tá? Que além de ter os dados vazados, tiveram compras realizadas no nome da pessoa, em locais que a pessoa nunca foi, e a Renner teve que simplesmente passar por cima disso e desconsiderar. Um belo dia, aí eu vou contar para vocês como isso aconteceu, tá? Depois eles me explicaram que desde o vazamento dos dados, né, muitos clientes passaram por isso. Eu estava na praça com meu filho brincando e eu recebi uma ligação e era um número desse 011 que a gente normalmente não atende, né, porque é só oferta de coisa. Aí eu não atendia. Lá pelas tantas eu pensei, ai meu Deus do céu, vou atender para ver se param de me ligar. Aí uma moça se identificou como alguém das lojas Renner me cobrando uma parcela que estava em atraso. Aí eu disse para ela, mas eu não compro no cartão Renner, eu faço compras na Renner, mas eu uso o meu cartão particular. Aí eu disse para ela que tem bandeira, né, Visa ou Master, enfim. Aí eu disse, olha moça, mas tem algum problema, porque eu não compro no cartão da Renner, eu compro no meu cartão particular. Ela disse, não, tem uma compra realizada aqui em setembro, isso era dezembro, em setembro, era dezembro ou janeiro, alguma coisa assim. Foi feita uma compra em setembro de R$ 3.900, e foi feito o pagamento apenas de uma parcela. E aí eu estou ligando para cobrar outra. Depois disse, olha, moça. Aí ela pedia assim, a senhora pode confirmar seu CPF? Aí eu achei que fosse, né, alguma coisa. Eu disse, olha, eu não vou confirmar nada de CPF. Eu disse para ela, não adianta você ficar me ligando e insistir, porque eu não vou confirmar, porque eu não sei se você é da Renner mesmo. E outra coisa, eu não comprei na Renner, então eu não vou nem me preocupar com isso. Só que daí eu fui dormir e eu não consegui dormir só pensando naquilo. No dia seguinte, eu fui na loja e disse, olha, uma moça me ligou, assim, assada, eu fiquei com o pé atrás, eu não consegui dormir a noite toda, porque é uma conta alta que foi feita no meu nome, assim. Aí eles entraram no sistema e realmente tinha uma compra de R$ 3.998, feita no meu nome, na cidade de Campinas, num shopping chamado Dom Pedro, e na filial da Renner de lá. E aí eu disse, nossa, moça, não existe a possibilidade, né, de eu estar querendo passar perna em vocês, porque eu nunca fui nessa loja e eu conheço o shopping, né, mas porque eu viajava muito para aquela região, mas faz anos que eu não vou mais a Campinas, eu disse para ela, não faço ideia. Aí ela disse, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir um processo onde aonde eu vou lá e declino essa compra, recuso ela, faço uma recusa dizendo que não fui eu que fiz, e eles vão atrás das câmeras da empresa para ver o dia que foi feito, quem fez, enfim, para poder reconhecer. Aí passou uns dias e eu liguei para eles para saber como é que estava o andamento, e eles me disseram o seguinte, olha,
Quando a gente teve o vazamento dos dados dos nossos clientes, muitas contas, né, foram, de certa forma, acabaram se espalhando. Eu, como cliente, poderia processar a empresa por isso ter acontecido comigo, porque ela deixou muito claro, dizendo assim, olha, Graziela, tu tem todo o direito como consumidora, né, de reivindicar na justiça, porque os teus dados foram parar nas mãos de alguém, e este alguém fez uma compra no seu nome, só que este alguém não tem o meu rosto, não tem as minhas características, não é uma pessoa, não sou eu, mas eles tinham a gravação de uma pessoa que assinou o meu nome, usando os documentos da Renner. Então, e eles atribuíram isso lá em 2021, quando a Renner foi, digamos, teve os dados furtados, tá? E aí eu disse, não, eu só quero que vocês tirem isso do meu nome, né, que isso não vai parar em lugar nenhum, tipo, eu não quero ser fechada no SPC, nem no Serasa, sei lá, enfim, em algum lugar assim, porque eu não fiz essa compra. Daí eles, não, pode ficar bem tranquilo que a gente não vai fazer, mas eu tinha toda a documentação se eu quisesse entrar na justiça contra a empresa, né, porque, de certa forma, eu estava sendo acionada a pagar uma dívida que não era minha, porque a empresa não tinha a proteção necessária para os meus dados, tá? E acabou sendo roubada. E depois disso, depois dessas datas aí, que eu acho, se eu não me engano, foi 2021, tá? A empresa contratou essa empresa americana que hoje faz a proteção de dados, e essas empresas cobram muito caro para proteger os dados dos clientes, certo? Para que não roubem. E a LGPD passou a ser extremamente importante e muito acompanhada por todas as esferas jurídicas do país. Por quê? Porque hoje as pessoas acionam as organizações quando um dado dela é vazado. E eu, quando aciono, não tenho que provar nada. Quem tem que provar é a empresa que não divulgou o meu dado. E aí a gente entra dentro dos crimes cibernéticos, certo? Então, essa gestão de dados e documentos dentro da organização que a gente trabalha é de extrema importância, tá? Nós cuidarmos disso. Nós temos que ter cuidados quando a gente divulga alguma informação de um cliente, ou quando a gente vai fazer algum comentário. Às vezes, quando a gente faz algum comentário sobre um cliente com uma outra pessoa, a gente não sabe se aquela outra pessoa conhece esse cliente. Nós temos que ter esses cuidados, porque hoje em dia tudo isso pode dar processo baseado na LGPD. E esse processo não vai contra eu, funcionária, vai contra a empresa, certo? A empresa que eu trabalho é que é a empresa que precisa me treinar, é a empresa que precisa se responsabilizar por isso, certo? Então a gente precisa ter esses cuidados, nós precisamos cuidar muito com quem a gente fala sobre dados de clientes. Por mais que às vezes a gente tenha um cliente chato, né, que está devendo para a gente, que a gente está louco para contar e dizer assim, nossa senhora, a Graziela está devendo e não me paga faz um ano e eu ligo para ela e não adianta e ela só enrola e inventa desculpa. Hoje nós temos que ter cuidado até nesse tipo de comentário, certo? Porque esse tipo de comentário pode dar algum processo contra nós e contra a empresa que a gente trabalha, porque a empresa acaba sendo co-solidária com isso. Por isso que a LGPD, essa proteção de dados dentro da nossa organização é muito importante. E nós, enquanto funcionários, colaboradores das empresas, temos que zelar por isso. O mínimo de informações a gente deve passar para quem nos solicita, certo? Então, assim, quem trabalha em banco ou trabalha em loja que tem cadastro de cliente, se alguém chega ou liga normalmente pedindo alguma informação, tem que sempre saber para quê. Para que a pessoa quer essa informação, por que ela necessita dessa informação. Antigamente, entre RHs de organizações, se trocava informações sobre pessoas, né?
Aí eu trabalho no RH da empresa X e a Claudete da empresa Y. Aí chegou alguém lá na empresa X, né, e deixou um currículo. Eu ligava, ô Claudete, aí, tudo bem? Olha só, fulano de tal deixou um currículo aqui. Tu conhece essa pessoa, por acaso? Aí eu falei, conheço sim, já trabalhou aqui na empresa, não sei. Aí se trocava informações entre RHs. Nem isso pode hoje, tá? Não pode mais. Se ficar comprovado que existe isso, é enquadrado como crime contra a LGPD. Tudo nós precisamos tratar de forma sigilosa em se tratando de dados de clientes, certo? Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital e ela sempre me conta coisas do tipo assim, acontece às vezes de alguém lá dentro dizer, fulano está internado e está com tal e tal doença, e não cuidar para quem fala. E muitas redes de saúde, hospitais, clínicas, né, estão reciclando, né, os seus funcionários, colaboradores, para que não ocorra mais isso, né, esse tipo de comentário. Por quê? Porque pode dar problema para a instituição, às vezes não dá um problema para o colaborador, para o funcionário, mas a instituição sim, porque é ela que precisa instruir. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, certo? Dando continuidade, né, ao que nós estávamos falando na semana passada, quando a gente falou de funções administrativas, vocês lembram, né? O que são as funções administrativas? É o planejamento, a organização, a direção e o controle dentro da organização, certo? Nós estávamos falando sobre isso. E estávamos comentando também sobre o PDCA, né? O que é o PDCA dentro de uma organização? É uma ferramenta que é um plano de ação aonde a gente vai fazer a identificação dos problemas da organização e tratá-los da melhor forma possível. Por que eu estou voltando nisso? Porque a instrução de trabalho que a gente faz, que eu falei para vocês logo ali no início, quando eu trabalho numa organização e eu estou tentando implantar algum padrão, algum tipo de padronização, de instrução de trabalho, eu uso muito essa ferramenta do PDCA. Por quê? Porque eu vou ver aquela tarefa que existe um gargalo, que dá um problema, que em algum momento da execução dessa tarefa, a gente percebe que precisa ser tomada uma ação de correção. Então, isso é usar o PDCA, que é uma ferramenta importante. E como eu comentei na semana passada, o PDCA, ele é utilizado por quase todas as organizações. Todas as organizações usam, não é quase. Todas elas utilizam. Só que elas não dão nome. Porque quando elas têm um problema de execução de uma tarefa, ou um problema de solução solução de algum problema interno, ela acaba utilizando o PDCA. Ela faz esse processo de identificar o problema, analisar qual é o processo para a solução dele, né? Verificar de que forma ele está sendo executado, ficar fazendo a verificação constante, ver se essa execução está correta, está sendo feita, e agir quando precisar, e depois da ação, padronizar, certo? Depois dessa ação, eu padronizo a tarefa. Lembra que eu falei? Eu vou solucionar um problema de atendimento no SAC. O SAC vai solucionar um problema de qualidade de um produto. Eu vou lá, descrevo tudo que eu estou fazendo, informo de que forma que será executada aquela ação, fico verificando, né, para ver quais são os setores responsáveis que também precisam se envolver na solução desse problema, e depois que o problema é resolvido, depois que todo mundo agiu, eu vou lá e padronizo. Deu certo? Padronizei, criei uma instrução de trabalho, descrevi tudo que foi feito, e depois de criada essa instrução de trabalho, eu padronizei aquela tarefa. E assim por diante. E nós chamamos isso de
rodar o PDCA. Não deu certo, eu vou lá e faço tudo de novo. Aí eu criei uma nova forma de solucionar aquele problema. Ela ainda não está dando certo. Então, eu continuo rodando o PDCA até eu achar a solução do problema. O que eu não posso deixar é um problema da organização sem solução. Porque daí, em alguma ponta, eu vou estar em déficit. E não necessariamente, né? Mas em alguns momentos, esse déficit, opa, me perdi agora aqui. Agora, para eu achar a palavra, eu preciso de 10 minutos. E eu preciso solucionar, porque em algum momento ele vai gerar um problema maior, certo? É um cliente que eu deixei de atender, que certo dia vai dizer, não compro mais lá na loja da Patrícia, porque eu tive um problema de qualidade de um produto e eles não me ajudaram, né? A gente deve ter alguma coisa assim com alguma loja ou algum estabelecimento que a gente não vai mais, porque em dado momento ou nós não gostamos do atendimento ou a gente não gostou da forma com que nós somos tratados dentro desse estabelecimento, ou nós tivemos um problema e eles não nos ajudaram a solucionar esse problema. Eles foram simplesmente tirando o corpo fora, enfim, deixando com que o consumidor, no caso, a gente esquecesse. E isso é o quê? Não solucionar o problema, é não fazer a ferramenta do PDCA realmente funcionar, certo? Porque quando eu quero solucionar um problema, eu faço essa ferramenta girar. E a importância dessa ferramenta, e é de extrema importância que esta ferramenta gire, certo? Por quê? Porque ela pode afetar todas as 4 funções da administração interna, que é o planejamento, que é a organização, que é a direção e o controle. E nós não podemos esquecer, gente, que o planejamento é a função mais central de todas. Sem planejamento, não existe o restante. Sem planejamento, não existe objetivo e não existe meta. Sem planejamento, não existe nem missão, nem visão da empresa, porque a gente não sabe onde a empresa quer chegar. E o que vem atrelado ao planejamento, que nós conversamos na semana passada também? A estratégia. Não adianta eu planejar sem criar uma estratégia de atingimento desse plano, tá? Lembra que eu citei e disse, quero emagrecer, né? Ou quero começar a praticar exercício físico. Enquanto eu não criar uma estratégia para iniciar isso, eu não vou conseguir. Eu quero emagrecer, mas eu não tenho tempo. Então, eu vou ter que organizar a minha agenda, definir as prioridades, certo? Quais são as prioridades, as minhas prioridades? E aí eu entro dentro desse meu planejamento das prioridades, das tarefas que eu tenho, e vou ver aonde eu consigo encaixar essa nova, esse novo desejo, esse meu novo objetivo, que é, né, emagrecer, que é praticar exercício. Então, eu preciso fazer isso. Planejei, mas eu tenho que executar. E como que eu vou executar esse planejamento? Criando uma estratégia para isso. Não tenho tempo. Mas eu trabalho a 20 minutos de casa. E se eu for a pé? Né? Se eu for a pé para o meu trabalho e voltar a pé do meu trabalho? Já deram 40 minutos por dia de caminhada. Daqui a pouco, isso é uma forma que vai me auxiliar nesse meu processo. Então, é uma estratégia. Criei uma estratégia, né? Não consigo encaixar 1 hora do meu dia, né? Porque eu já levanto cedo, eu já tenho que arrumar os filhos para ir para a escola, e eu tenho que ir para o trabalho, enfim, né? Não tenho com quem deixar para poder sair na rua para, sei lá, dar uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou fazer qualquer atividade física. Então, o que eu faço? Eu vou criar uma estratégia para tentar fazer de outra forma. E o planejamento precisa de estratégias para ser executado. E uma estratégia nunca vem sozinha, ela vem com algo que já foi planejado, certo? Porque ela
ela vai ser a ferramenta de execução disso, certo, gente? Eu tenho que estudar inglês. Não consigo estudar inglês durante a semana. Mas eu tenho final de semana. Vou dedicar 1 horinha do meu final de semana, então, no sábado, das 5 às 6 da tarde. Vou dedicar para estudar inglês. Beleza, criei uma estratégia para não deixar aquele meu planejamento, né, sem atendimento, certo? Então, a estratégia é dirigir, é controlar. Então, não é possível eu organizar uma empresa sem criar estratégias, né, de como que eu vou executar o planejamento, os objetivos que foram traçados para esta organização, certo? E aí, na semana passada, nós falamos e aprofundamos um pouco mais do que era estratégia, certo? Porque, assim, planejei, eu tenho uma visão, e o planejamento estratégico é o que vai me direcionar para essa visão, certo? Então, é dessa forma que eu preciso pensar. Então, vai ser uma ferramenta aplicada e normalmente essa ferramenta, né, do planejamento estratégico, ela é aplicada dentro da organização pelos níveis mais altos da organização. E de que forma que eu vou saber se a minha estratégia está funcionando ou não? Aí nós entramos num outro assunto chamado análise SWOT, ou matriz fofa, né, que muitas pessoas falam, vem ainda em muitas literaturas, que é analisar o ambiente externo e o ambiente interno da organização. Eu preciso saber aquilo que me ameaça e eu preciso saber aquilo que me dá oportunidade. E aí eu estou falando do ambiente externo. O que me ameaça no ambiente externo? O que me ameaça são coisas que eu não consigo controlar. Aquilo que eu não consigo controlar. Qual é a minha oportunidade no ambiente externo? Isso eu consigo enxergar, mas nem sempre eu consigo abraçar a oportunidade. Agora, dentro do ambiente interno, as minhas forças e fraquezas para atingir, as minhas forças para atingir a oportunidade e as fraquezas que eu vou encontrar, que pode ser um empecilho ali quando eu encontro uma ameaça no mercado, isso eu consigo controlar. Isso além... Ai, meu Deus. Só um pouquinho, gente, que o meu cachorro acabou de cair aqui no chão, judiaria. Ai, gente, desculpa, que eu levei um susto, ele estava em cima de uma mesinha aqui, ele se foi dar um pulo e daí eu só escutei o barulho e bum, ele começou a chorar, tadinho. Então, continuando, tá? As forças e fraquezas se relacionam com o ambiente interno, tá? E força de uma organização, até teve alguém que colocou, tá? Nesse último trabalho, né? Um aluno que colocou e fez e citou algumas empresas, né? Que têm forças muito importantes. Lembra que eu falei semana passada que muitas empresas têm forças como setor logístico, a área de logística muito forte, a área de atendimento ao cliente também muito
muito importante dentro da organização, que atende muito bem o seu cliente, e alguém citou no trabalho, falou sobre a Amazon, falou sobre a Natura, que a gente comentou na semana passada, que tem centros de distribuição, que consegue atender o cliente de forma mais eficiente, mais eficaz. É muito bacana ver que vocês pesquisam a respeito disso, e que isso torna importante, né, a nossa percepção de mercado. Hoje, e eu comentei também sobre o Mercado Livre, né, que tem uma força que reconhece a sua força, eles sabem no que são bons, e dessa forma eles conseguem se agarrar às oportunidades que o mercado oferece e sustentar essas oportunidades, certo? Então, as forças estarão sempre relacionadas às vantagens que a empresa possui, certo? Quais são as melhores atividades que a empresa faz? Quais são os melhores recursos que a empresa disponibiliza ou dispõe? E ela vai eleger e elencar dentro da organização qual é a maior vantagem competitiva que ela tem em cima da concorrência. Ah, eu sou muito engajado com o meu cliente, de que forma que eu crio esse engajamento? Né? Como que eu faço esse engajamento retornar como lucro para a minha empresa? E a gente fala muito disso hoje em dia, né? Sobre engajamento de clientes. Só que quando se fala em engajamento, a gente pensa muito, e geralmente nós pensamos sempre nas redes sociais, né? Redes sociais, ela faz com que a gente crie a gente estreite, a gente acaba deixando mais estreito esse nosso relacionamento com o cliente. Isso é criar o engajamento? Sim, ela faz muito, mas muitas vezes a relação pessoal também faz com que a gente crie esse engajamento, a gente fidelize. Antigamente se usava esse termo, fidelizar o cliente. Hoje é criar o engajamento com ele, que acaba sendo um pouquinho mais amplo, né? Como a cadeia de suprimentos, que abraça vários setores dentro da organização. E o engajamento é dessa forma. O engajamento fideliza, o engajamento faz com que a pessoa retorne, e além de fidelizar, ele faz com que a pessoa passe a divulgar a minha empresa, muitas vezes sem eu pedir que ela divulgue. E ela acaba divulgando, né, a minha empresa de forma gratuita no mercado. Porque eu compro um produto e aí eu vou lá e faço uma foto e coloco na minha rede social e cito a marca, dizendo assim: nossa, amei essa peça, ela é super confortável, ela é muito macia, né? Enfim, eu já estou fazendo, né, uma propaganda, né, do produto que eu comprei. Só que antigamente a gente contava para quem? Para o nosso amigo, para o nosso parente, para o nosso vizinho. Hoje a gente conta numa rede social e se espalha. Isso também está dentro do guarda-chuva do engajamento com o cliente, né? E a empresa, o fabricante ou a empresa acaba sendo beneficiado com isso. O que são as fraquezas dentro da organização, dentro da análise SWOT? As fraquezas são, algumas fraquezas, né? É aquilo que vai interferir no processo, que vai prejudicar de alguma forma o andamento de todo o negócio da organização. Então, aqui, nesse sentido, é muito importante que a empresa seja sincera em dizer, né, quando ela for fazer essas análises, e dizer: este processo não anda por causa disso, e aqui nós somos fracos. E o que a empresa vai fazer? Não, ela precisa solucionar aquela fraqueza. O que causa essa fraqueza dentro da minha organização? É a mão de obra? É falta de treinamento? O produto com uma qualidade inferior ao do meu concorrente? É porque o meu engajamento com o cliente não está funcionando? Eu preciso entender por que essa fraqueza está atrapalhando o meu sucesso. E para eu entender essa fraqueza, o que eu vou ter que fazer, gente? Rodar, né, o nosso
famoso PDCA, e estudar por que eu tenho essa fraqueza na minha organização e solucionar. E dentro da análise SWOT, né, as ameaças, que ao contrário da oportunidade, são aquelas forças externas, né, que eu falei na semana passada, que eu comentei e dei alguns exemplos, que influenciam de forma negativa, que eu preciso tratar com cautela. Eu preciso criar um planejamento para ter um cuidado na hora de tratar essas ameaças, né? Porque daqui a pouco alguém está lá fora falando muito mal da minha organização. E antes de eu entrar e responder e ficar chateado e sair gritando e sair xingando aquela pessoa, eu preciso entender por que ela está fazendo isso, né? Muitas vezes esse processo de entendimento tem que ser rápido, porque a empresa pode perder dinheiro, né? Lembra que eu comentei que algumas empresas muitas vezes investem, né, em divulgação de produto de forma que elas querem, que a gente usa muito agora esse termo no mercado, né, que elas querem lacrar com um produto e muitas vezes o tiro acaba saindo pela culatra, tem que ter um cuidado muito grande. Quando lá no marketing que eu vou segmentar o meu público, né? O meu consumidor, segmentei o meu consumidor e o consumidor do meu produto são pessoas da faixa etária tal até a faixa etária tal, até determinada faixa etária, digamos, é dos 40 aos 55 anos, dos 40 aos 60 anos são os consumidores do meu produto. Então, eu tenho que direcionar a publicidade mais para esse público, e aí ali eu tenho que ter muito cuidado, porque daqui a pouco eu estou criando uma ameaça para mim mesmo, para a minha empresa. Eu dei, eu acho que exemplo da Budweiser ou da Heineken para vocês na semana passada, que foi uma empresa que fez uma propaganda num determinado país e usou, né, para fazer a propaganda não lembro agora se foi uma drag queen, alguma coisa assim, né, mas ela quis chamar atenção para o público, para chamar a atenção do grande público da importância, né, das pessoas terem respeito pelo público LGBT, né? Então, eles pensaram, vamos fazer uma propaganda para chamar, para dizer, ei, acorda, gente, sabe? Está na hora de todo mundo ter respeito dentro desse mundo, né? E a gente aceitar a grande diversidade que existe aí, a gente respeitar essa diversidade. Então, nós temos que ter respeito por isso. E eles foram fazer uma propaganda e colocaram uma influencer, né, que eu acho que ela era drag queen, alguma coisa assim, e do dia para a noite a empresa perdeu 21% de market share dentro dos Estados Unidos, da cerveja. Aí a gente pensa assim, ok, é pouco? Não, é muito. No dia seguinte deu demissão de mais da metade da diretoria da empresa por ter aprovado a propaganda. Por que aconteceu isso? Não é porque a empresa disse, nossa, como é que vocês colocaram uma drag queen para fazer propaganda? Não foi por isso. Porque eles disseram, como que vocês não conhecem o público que toma a cerveja? O público que toma a cerveja é um público X, assim, assado, que trata dessa forma. Então, vocês deveriam fazer um direcionamento para esse público e não de uma forma que esse público enxerga. O público, na verdade, o consumidor da cerveja enxergou de outra forma o recado que a empresa quis passar, certo? E aí, os consumidores, como de uma forma de retaliação, passou a não consumir mais. Eu acho que não foi da Heineken, não foi da Budweiser, se não me engano, tá? Que é uma cerveja americana. E uma retaliação e passaram a não consumir o produto. E aí a empresa perdeu o mercado e perdeu dinheiro. E muita gente perdeu o emprego, porque faltou
conhecimento internamente do público que toma aquela cerveja, que é um público tradicional para o mercado, um público que pode ser machista, um público que ainda tem preconceito em relação a isso. Então, isso precisa ser estudado e precisa ser passado de forma mais lenta. E aí a empresa foi penalizada por isso, porque eles não conheciam, né, internamente. Foi certo, não foi certo? Não é isso que a gente discute nesse momento, né? A gente discute que a empresa perdeu uma participação no mercado, tá? Agora, se daqui a pouco eu vou dizer, bem feito mesmo para essa empresa que perdeu, né? Porque não muda nada no sabor da cerveja, independente de quem vai fazer a propaganda, não vai mudar nada. Não muda o sabor da cerveja. A cerveja continua sendo a mesma. Só que quem consome ela não enxergou dessa forma. E quem consome ela é quem sustenta a organização. E aí criou um problema muito grande para a organização, porque ela direcionou algo de forma errada por não conhecer o seu público, porque ela não segmentou e isso voltou contra a organização como uma ameaça, certo? Então, ela não diagnosticou. E na análise SWOT, o mais importante de todas as fases, que são 4, é diagnosticar. Então, é como a gente vai no médico, né? E a gente tem um problema, o médico já não vai dando um remédio para você, eu acho que tu tem isso. Não, ele vai te pedir um exame, uma avaliação, vai te dar um diagnóstico e depois vai te dar um remédio para tratar daquele problema, certo? Então, e muitas vezes, tá? Acontece o contrário. As pessoas acham que a empresa não vai lucrar com determinadas ações e elas acabam tendo, né, muito sucesso com isso. Então, a gente precisa, né, como público interno e executivos de organizações, funcionários de organizações, a gente tem que conhecer o nosso público, para a gente não errar na hora de fazer uma oferta para ele. Nós precisamos realmente saber, porque se eu trabalho numa empresa, né, que ela tem já um público segmentado, e eu sei que esse público tem que ser tratado de X ou Y forma, se eu mudo essa forma de tratamento, talvez eu vou criar um choque cultural dentro da minha organização. Se eu quero mudar a forma de tratamento, eu preciso fazer isso um pouco mais lentamente. E essa forma lenta é o quê? Planejando, criando uma estratégia, rodando o PDCA e fazendo a análise de que forma aquilo pode ser uma oportunidade ou uma ameaça ou até mesmo uma fraqueza da minha organização. Então, isso é muito importante por isso que não é muito fácil de administrar, mas é importante a gente saber todas as ferramentas que nós precisamos conhecer, certo? Depois que eu diagnostiquei, fiz a análise SWOT, criei, né, definir o que eu gostaria, a missão da minha organização, eu vou definir todas as metas, os objetivos, as estratégias, de que forma a empresa as formas políticas que a empresa vai usar internamente. Formas políticas não é aquela política partidária, viu, gente? A forma política é de que forma que serão tratados, que as pessoas serão tratadas lá dentro, como que os projetos serão repassados dentro de cada setor, de que forma que esse setor vai solicitar ajuda para o próximo setor, ou aquele setor que precisa realmente contribuir, e vou criar os planos de ação. E depois que eu criei os planos de ação, o que eu tenho que fazer na fase 4? Lá da nossa análise SWOT, controlar e avaliar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso controlar e avaliar. Do PDCA, desculpa, a análise SWOT são as forças e fraquezas. Isso aqui é a fase em que eu uso a análise SWOT para poder rodar o PDCA. Eu controlo e avalio.
eu criei um plano de ação, vou controlar ele. Ele está sendo bom? Estou avaliando ele. Não, ele não está sendo. Sim, ele está sendo. Eu preciso reescrever esse plano? Sim, precisa reescrever o plano. Eu preciso corrigir esses erros? Eu preciso usar mais ferramentas? Eu preciso contratar mais pessoas? Eu preciso construir outras formas para poder entender por que a minha organização não está sendo competitiva no mercado? Então, tudo isso eu preciso fazer a construção, tá? Para utilizar e ter esse suporte dessa matriz que é tão importante, que é a matriz da análise SWOT, certo, gente? Então, a gente entra, né? Feito tudo isso, né? Que são ferramentas utilizadas dentro da organização, eu passo a determinar, né, de que forma que eu classifico o planejamento da minha empresa. Já falei desde o início dessa disciplina, né, aqui para vocês, desse conteúdo, qual é o planejamento que dentro da nossa pirâmide, né, de organograma, nós vamos tratar. O planejamento estratégico é aquele que é criado pelo nível estratégico da organização, que são os níveis, né? Os níveis mais altos da organização, que são os presidentes, os sócios, os diretores da organização, certo? Esse planejamento, ele acaba sendo de longo prazo, certo? É um planejamento de longo prazo. Nunca vai ser o planejamento estratégico de curto prazo. Planejamento de curto prazo é aquele que eu quero atingir um objetivo mais rápido. Aí a gente não chama de planejamento, a gente chama de ação de curto prazo. Como, por exemplo, a minha empresa hoje quer segmentar um público diferente, eu quero atingir o público... Obrigada, Paty. Coitadinho, ele caiu de cima aqui, agora ele tá todo assim se chegando. É do meu filho. Ele é um amor. E eu sou muito desastrada, gente, para cuidar de cachorro. Antes eu já pisei em cima da pata dele, então. E aí eu crio essa ação de curto prazo, onde eu consigo segmentar. Hoje eu atendo só o público feminino. Mas eu quero começar a atender o público masculino. Então, é uma ação que eu vou criar. Mas eu vou criar essa ação para, a partir daqui a 2 meses, eu vou começar a atender o público masculino. Ok, então é uma ação. Mas eu quero uma coisa um pouco maior. Eu quero o público masculino de idades entre 18 e 35 anos. Aí eu criei um plano. E aí eu preciso de uma estratégia para atingir esse meu plano. Então, eu, como dona da empresa, né, criei esse plano e vou desdobrar. Eu sou a dona da empresa, fui lá, criei o plano e disse, gente, eu gostaria muito de vender para o público, né, jovens de 18 a 35 anos. Então, como que a gente vai fazer isso? Aí eu criei um planejamento estratégico. Então, o gerente lá da minha organização vai criar outro plano, que a gente chama de plano tático, que é o quê? É o plano aonde ele vai fazer as análises do mercado para criar, né, situações para atingir aquele planejamento estratégico. Onde nós vamos buscar esse público? Como nós vamos trazer ele para dentro da nossa loja? E aí, dentro desse plano tático, né, se desdobra o planejamento estratégico, certo? É assim que é feito. E daí eu criei. Eu sou gerente, eu fui lá, onde eu vou buscar esse público? Ok, eu vou buscar esse público dentro das instituições escolares. Ok, então eu vou fazer um direcionamento de divulgação dentro dessas instituições. Beleza.
Aí eu vou passar para o meu setor operacional, que vai fazer o quê? Executar o plano. O que ele vai fazer? Propagandas, divulgação nas redes sociais, buscando esse público. E vocês já perceberam uma coisa muito interessante de rede social, que é assim, se hoje você pegar o seu telefone e falar aqui nele, ai, eu queria tanto comprar uma máquina de lavar, a partir de amanhã você começa a receber mensagens, né, ou propagandas sobre máquina de lavar. Faça esse teste para vocês verem. Tudo está interligado. Nosso telefone, todos os telefones têm um furinho embaixo aqui, que é tipo um microfone, microfone, que ele vai captando essas informações. E isso ajuda muito as empresas no mercado, certo? Porque é muito interessante, às vezes a gente brinca, e diz assim, mas como que ele sabia que eu queria comprar uma bicicleta, né? A internet fica sabendo e direciona isso para, né, as empresas que querem fazer essa divulgação, que querem fazer essa venda, certo? Então, eu vou ter que criar lá no meu plano operacional de que forma que eu vou executar, certo? Esse plano tático que foi criado. Deu agora, meu amor. Agora deu, tá? Só um pouquinho. Agora deu. Aqui não tá falando, que tudo que assim, que eu já vou ver, tá bom? E aí eu executo e esse plano tático, operacional, acaba sendo de curto prazo, que ele é o quê? A ação. É quando eu vou agir para poder atingir o planejamento estratégico, certo? Então, esse desdobramento dos planejamentos é muito importante a gente saber. Por quê? Porque nenhum tipo de planejamento se cria do dia para a noite para atingir no curto prazo. No curto prazo, é só quando eu já desdobrei o estratégico para o tático e passei para a parte operacional. Mas ele sempre vai ser um planejamento de longo prazo. O estratégico sempre de longo prazo. No curto prazo, ele é uma ação, né, que eu criei para atingir aquele planejamento. Então, vai variar muito de acordo com o porte da empresa. Pode ser um planejamento que vai demorar 2 a 3 anos, pode ser um planejamento que vai demorar de 5 a 10 anos, dependendo do que a empresa criou, quais serão, né, os objetivos que ela vai querer atingir e quais as ferramentas que ela vai utilizar. E dentro dessa etapa dos planejamentos, né, a gente não pode esquecer que existem coisas que são permanentes. Que coisas são essas? Quais são esses... quais são essas... perdi a palavra, tá? Mas daqui a pouco eu encontro ela dentro da minha mente. Quais são esses princípios que são permanentes? Quais são essas etapas permanentes dentro do planejamento estratégico? É a minha visão de negócio, principalmente. Eu não posso não ter em mente o que o meu negócio é, o que ele busca. Se eu sou uma padaria, qual é o meu negócio? O meu negócio é fazer pães e, né, e conjugados, né, e bolos, massas, enfim. Esse é o meu negócio. Então, eu preciso definir dentro da etapa do planejamento, eu preciso ter, e isso é imutável, isso não muda. Se eu sou uma padaria, o meu negócio não é cortar cabelo, né? O meu negócio é vender pães. Qual é a minha missão? Qual é a missão desse negócio? O que eu busco com esse negócio? Qual é a minha missão de vida ali dentro desse negócio? De vida da organização. O que eu pretendo com esse negócio? E quais são, principalmente, os princípios do meu negócio? Que são o que, gente? Os valores. Para quem lembra da missão, visão e valores?
Quais são os valores do meu negócio? É o princípio daquilo que eu não abro mão. É o princípio, a ética do meu negócio. Então, dentro da etapa do planejamento estratégico, estas etapas aqui são permanentes, elas não mudam, elas precisam ser sempre a mesma coisa dentro do negócio que eu tenho. O que muda dentro do meu negócio vai ser o quê? As ferramentas que eu utilizo. Rodar o PDCA, criar estratégias, criar objetivos, fazer análises ambientais, isso muda. Então, dentro das etapas do planejamento, o que não muda é o meu negócio, a minha missão, a minha visão, meus valores e princípios. O que muda são as ferramentas que eu utilizo para manter essas etapas sempre de acordo com aquilo que eu estou planejando, certo? Por isso que muita empresa, às vezes, que nem eu contei ali a história da Heineken ou da Budweiser, que agora eu não lembro, eles acabam colocando em risco um negócio por não, por mudar os princípios e valores da própria empresa. Porque se a empresa, se os consumidores daquela empresa são consumidores tradicionais, né, de certa forma, é porque a empresa criou esses consumidores. É porque ela também é tradicional. E se ela quer mudar isso do dia para a noite, vai ser um choque cultural. E foi o que aconteceu. Perdeu mercado. Perdeu o mercado, perdeu dinheiro, perdeu ações, perdeu clientes, porque ela quis fazer uma mudança drástica, né, de uma hora para outra. E isso tem que ser com um pouco mais de lentidão. Por quê? Porque o princípio da empresa era aquele. E ela não pode mudar esse princípio do dia para a noite e querer que o consumidor dela aceite essa mudança. Então, por isso que eu preciso cuidar. Essas etapas do planejamento estratégico, elas são muito importantes. Então, assim, ó, o que é permanente é o negócio, a missão, a visão, os valores e os princípios. Isso é permanente. O que pode mudar dentro da organização? As ferramentas com as quais eu vou manter essas etapas permanentes, certo? E aí, então, a gente, né, segue a empresa que tem todas essas análises, né, prontas, que segue todas essas análises de forma mais conjunta, com todas as áreas, elas mantêm as suas metas organizacionais de forma mais alinhada. E isso se reflete na forma com que os líderes, né, tratam esses planos dentro da organização e mantém a sua equipe alinhada baseado no planejamento, formulando estratégias que são baseadas no planejamento e que criam essas variáveis de acompanhamento de mercado. Né? Porque é importante, a empresa precisa criar as variáveis que vai fazer com que ela continue dentro do mercado, acompanhe o mercado, tenha poder dentro do mercado, para que ela busque sempre novos consumidores, novos fornecedores, novos clientes. Isso é muito importante. Que a empresa busque sempre novos clientes. Porque hoje o que a gente faz, o que as empresas fazem? Criam um produto e amanhã 10 empresas criam produtos similares, ou cópias, ou réplicas, né? E atrapalham muito, porque eu deixo de atingir um consumidor porque uma outra empresa criou uma réplica do meu produto, e aquela réplica do meu produto, ela vai de acordo com a necessidade e a qualidade né, mediana do meu produto, mas a Graziella que poderia comprar o meu produto, que é de uma qualidade superior, que é um produto de uma empresa, né, que mantém princípios e valores dentro do mercado bem alinhado, ela compra a réplica.
ela investe o dinheiro dela em outro produto. Então, as empresas têm que ser rápidas, porque a globalização e as ferramentas utilizadas pela concorrência é muito grande. Dá uma margem muito grande para que no dia seguinte eu já tenha, muitas vezes, além do concorrente que eu considero, mais uns 10 que são entrantes no mercado. Mas alguém precisa dar a ideia. Alguém tem que lançar o foguete, porque senão esse mercado não gira, né, gente? Então, é importante que a gente conheça a gente como empresa, tá? Como organização. Que a gente conheça o quê? Quais são os nossos concorrentes? Quem são eles? Principalmente quem são eles? De que forma que eles trabalham? De que forma que eles atrapalham o meu mercado? Então, é importante. E como que eu vejo isso? Fazendo a análise SWOT. Somente fazendo a análise SWOT para eu conhecer os meus concorrentes, que são o quê? Pode ser a minha fraqueza, pode ser uma ameaça para os meus produtos, certo? Então, basicamente, o que a gente trabalhou, né, que a gente estudou hoje e que vai ser tema de prova de vocês, foi planejamento e as ferramentas que envolvem o planejamento, certo? Todos os tipos de planejamento e as ferramentas que envolvem eles. E o que eu preciso para atingir aquilo que eu planejei? O que eu preciso? O que é mais importante? Planejei e eu preciso criar o quê? Uma estratégia, certo? Criei estratégia. E depois disso, procurar a ferramenta, né, mais adequada para fazer isso rodar dentro da minha organização. Encontrei um gargalo, um problema que muitas vezes eu penso não tem solução, mas é necessário solucionar, porque ele pode atrapalhar os meus planos. Como é que eu faço para solucionar esse problema? Giro o PDCA. Girei o PDCA. Ah, mas agora eu fiquei assim mais ambicioso. E não é feio ser ambicioso, viu, gente? É muito importante as pessoas serem ambiciosas, porque daí elas buscam mais soluções, tá? A gente tem que considerar isso também. Ah, eu fiquei um pouco mais ambicioso, eu quero atingir um mercado diferente. Hoje eu pego um público mediano, assim, de idade mediana. Queria ter um público mais jovem, mais descolado, né? Um público que não tem muita... que não se preocupa tanto com padrões culturais e coisa e tal. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma análise SWOT do meu negócio e ver qual é a oportunidade que eu tenho para atingir esse público. Descobrir a oportunidade. E aí, o que eu faço de novo? Vou planejar. E daí eu desdobro no planejamento tático e nas ações do planejamento operacional. Aí eu crio essas ações para atingir esse público mais jovem. Aí eu sou uma empresa que vendo para um público, né, de idade mediana, acima dos 40, enfim, e também tenho produtos para aquele público mais descolado, público mais leve, né, não tão preocupado, e eu criei e busquei isso no mercado. No curto prazo? Não, né, gente? No longo prazo, estratégico no longo prazo. Ah, mas 2 anos é muito. É muito. Hoje, 2 anos é bastante, né? Então, se planeja para 2 anos, para 3 anos, e não se perde o foco. E para isso eu preciso conhecer quem? Os meus concorrentes, né? Quem são eles, de que forma que eles podem me atrapalhar no mercado, né? Na prática, qual poderia ser a minha vantagem competitiva, qual vai ser a condição que vai me diferenciar desse meu concorrente, né? O que fazer aquela pergunta sempre dentro da organização: por que você compraria um produto meu? Fazer todas essas análises, isso é importante, tá bom?
Então, hoje nós repassamos e entramos mais a fundo dentro do contexto do planejamento, que vai cair em prova, certo? Então, vamos lá. Áreas funcionais, funções administrativas, certo? E esse último material lá que ele está nomeado como manuais, gestão de dados e documentos, né? São esses materiais que vocês precisam estudar para prova, tá? Que é na semana que vem, nos mesmos moldes como foi a última prova, tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem me chamar, podem me perguntar, que na medida do possível eu vou respondendo, certo? E eu já respondi também os e-mails de quem me enviou os trabalhos, certo? Já dei uma lida em alguns e estou gostando bastante do que eu estou lendo, tá bom? Então, tá, até talvez na semana que vem eu vou dar uma chamada com vocês no WhatsApp, mas daí a gente não tem mais aulas, certo? Espero que todos vocês consigam a nota para não pegar exame, né? Mas se alguém, né, ficar ali penduradinho com alguma coisa no exame, a gente ainda vai se ver em mais uma aula virtual, né, para a gente poder fazer os ajustes e todo mundo passar bem bonitinho na disciplina, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, fiquem bem, qualquer coisa é só me chamarem, tá? Beijos, boa noite. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Pitoco. Ai, deixa eu mostrar ele aqui, peraí, que eu vou mostrar o Nescau. Cadê o menino? Onde ela tá? Olha lá, ó. Dá oi. Oi. Dá oi. Olha aqui. Boa noite, Pati. Oi, bebê. Olha aqui o que eu tenho, ó. Eu tenho um uau-uau, ó. Um uau-uauzinho. Ah, uau-uau. É, o amor, né, Adelaide? Olha lá, Nescau. Ah, tchau. Oh, tchau pro bebê, querido.
Tchau.